Irmãos, nós estamos nesse dia 26, é o nosso primeiro culto, que a gente vai falar sobre adoração. Foi combinado com toda a igreja, uma direção, eu creio, de Deus, que todo último culto do mês, o assunto será adoração. E nós estamos também toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30, tendo um tempo de adoração aqui no templo. Você está convidado para estar aqui. Na semana passada eu não vim, porque eu estava em outro compromisso, mas a gente tem feito o possível de estar aqui, porque é um tempo maravilhoso, onde a gente vai adorar o nosso Deus. Então, nosso desafio hoje é trazer uma palavra com esse assunto, a adoração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, está lá um pouco no começo, depois de 1 e 2 Samuel, Reis, é no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. Primeira Crônicas, capítulo 13, dos versos 5 ao verso 14. Diz a palavra de Deus assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças essa manhã, por esse tempo tão precioso na tua casa, onde nós te adoramos em espírito e verdade. Somos o teu povo, somos ovelhas do teu aprisco. Estamos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, para declarar o nosso amor, a nossa reverência a ti, Senhor. E nós te pedimos essa manhã que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco sobre aquilo que vai ser ministrado através da tua palavra. E eu te peço que o Senhor, apesar de mim, esteja me usando essa manhã como um instrumento nas tuas mãos, para falar tudo aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tome esse lugar nas tuas mãos, a mente, o coração de cada irmão que está aqui nesse lugar, de cada irmã, e que o Senhor nos conduza em tudo essa manhã. Assim nós oramos por fé e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, adoração, se a gente for ver o conceito de adoração, está lá que é reverência, é você se prostrar diante de algo, é você amar, é você estar perto do objeto da sua adoração. Nós somos povo de Deus, amém? E temos um objeto de adoração que é o nosso Deus. Nós adoramos o nosso Deus. Fomos chamados para isso.
Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um adorador. Você foi chamado para ser um adorador. Você adora Deus em espírito e verdade. É bem verdade que a palavra perdeu um pouco o sentido. Hoje, por exemplo, é comum você dizer: eu adoro doce, eu adoro os dias de chuva, eu adoro o meu marido, minha esposa, eu adoro os meus filhos. Mas a adoração é o ato de você se prostrar em reverência a alguém. Então nós devemos nos prostrar diante de Deus. Agora, existem várias vertentes da adoração. Nós adoramos Deus quando trabalhamos na sua obra, quando oramos, quando lemos a Bíblia. Nós estamos adorando o Senhor. Quando nós amamos o próximo, quando nós vivemos uma vida de comunhão, nós estamos, na verdade, manifestando a glória de Deus. Nós estamos dizendo que temos um Deus que nós adoramos a Ele. Mas eu queria trazer para você essa manhã uma percepção de adoração na questão do quebrantamento, do estar perto, da manifestação, porque Deus, Ele nos deu também os sentimentos. E esses sentimentos é para ser manifestados. Então, não existe um namoro sem existir um amor. Quem namora sabe que quer estar perto. Quem casa entende também que precisa estar perto do seu amor. Então isso é a manifestação do amor. Então Deus nos deu essa sensibilidade também para que a gente adore Ele nos nossos cultos, na nossa forma de viver, para que a gente tenha esse momento na sua presença e a gente ame esse momento na presença de Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus essa manhã nesse lugar? Irmãos, eu senti a presença de Deus hoje aqui. Digo mais, eu passei um bom tempo da minha madrugada com Deus. E eu tenho certeza que Ele está comigo, Ele está conosco. Então o que Ele nos pede? Ele deseja que a gente honre Ele com a nossa adoração. Que a gente honre Ele com o nosso amor, com o nosso temor. Então nós precisamos deixar extravasar tudo isso. A gente precisa manifestar esse amor. Eu vou fazer uma ilustração de algo que aconteceu no início da nossa conversão, que talvez sirva para você entender mais o que é se lançar nas mãos de Deus. Assim que nós convertemos, com pouco tempo, a gente foi chamado para falar, eu acho que para casais. E ali tinha uma mãe, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque foi importante na minha vida. Tinha uma mãe que ela tinha uma filha, e ela se queixava do seguinte: olha, minha filha, eu sinto que ela está se afastando de mim. Ela já é uma moça, já é grande, mas nós já fomos mais próximas, mas agora nós estamos totalmente afastadas. Ela não tem mais nenhuma manifestação de amor para comigo. E a gente perguntou assim: mas nos fala como foi o relacionamento de vocês, como era. E aí o Espírito Santo começou a trazer coisas, e ela disse: eu estou lembrando como era. A minha filha era bem pequenininha, e ela tinha ela tinha uma forma de demonstrar o seu amor a mim. Ela marcava a carreira aqui e vinha e se jogava em cima de mim. E eu abraçava, eu beijava ela, eu dizia que amava. E assim, era assim, todas as vezes que ela me via, toda oportunidade que tinha, ela se lançava sobre mim. E o tempo passou, e ela cresceu, e agora ela já é uma mulher. Mas vez por outra ela queria fazer isso, ela com todo aquele peso, ela vinha correndo e se jogava em cima de mim, e isso me machucava. E eu repelia ela, dizia: não, peraí. E ela foi crescendo e foi se distanciando. Naquela noite, o Espírito Santo trouxe sobre a vida daquela mulher que ela precisava restaurar aquele relacionamento, e ela tinha, numa forma simples e sem nenhuma intenção, repelido a proximidade da filha dela com ela. E aquilo tinha feito com que ela se distanciasse uma da outra. E ela chorou muito essa noite e falou: olha, eu vou conversar, eu vou restaurar esse tempo de abraçar. Lógico que eu vou ter cuidado para não me machucar, mas eu vou reafirmar meu amor a ela, o quanto eu a amo, o quanto ela é importante para mim. Eu aprendi naquele dia que nós, como filhos, nós temos maneiras de nos relacionarmos com Deus.
Existe aquele que é mais formal, é mais calado. Ele não se quebranta muito, ele é bem natural, ele olha para cá, olha para lá na adoração. Mas existe aqueles que são mais afoitos e eles se lançam. E é bíblico isso, a gente vê aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. A gente vê a mulher cananeia, diversas pessoas que numa atitude manifestaram o seu amor. Como você manifesta o seu amor a Deus? Algumas pessoas dizem assim, não, eu não posso manchar minha reputação. O que diriam de mim se eu me lançasse no chão, se eu fizesse e acontecesse? Eu queria dizer para você que quando você entregou sua vida para Jesus, você entregou também a sua reputação para Ele. As favas com a sua reputação. Não teve ninguém que andou por essa terra que foi mais manchado a sua reputação do que Jesus. Ele era o próprio Deus, encarnado entre nós. Mas ele foi acusado de ser glutão. Ele foi acusado de operar milagres através de Beelzebu. Ele foi acusado de mentir quando ele falava a própria verdade. Quando ele disse que era filho de Deus, ele foi acusado de blasfêmia. Então Jesus não preservou muito. Ele entendeu, ele foi perseguido, ele foi mal compreendido. E às vezes, o nosso ídolo é a nossa reputação, porque a gente fica perguntando o que vão pensar de mim. Se eu for quebrantado, se eu for alguém extravagante, que eu demonstre meu amor com as minhas atitudes, com a minha emoção. Então eu queria falar um pouco para você sobre a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento ela representa a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Moisés tirou o povo de Egito, o povo estava vindo de um tempo de 400 anos de escravidão. Gerações tinham sido levantadas no Egito. O Egito era um país idólatra, era um país onde tinha muitos deuses. Então 400 anos é muito tempo. Muitas pessoas nasceram ali já no Egito e conviviam com a cultura do Egito. E eles estavam ali 400 anos, muitas gerações cresceram ali, não conheciam Deus. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, Deus leva esse povo para o deserto. E ali no deserto é o momento em que Deus deseja se manifestar ao seu povo. O deserto é o lugar onde Deus escolhe para tratar com o seu povo. Ele conhecia aquele povo, ele sabia que aquele povo estava cheio de manias, ele sabia que aquele povo era um povo que precisava ser tratado, precisava conhecer a Deus, e ele vai se revelar ao seu povo no deserto. Deus ainda continua nos nossos dias se revelando ao homem no deserto, mas isso foi uma experiência do povo. Então quando o povo está lá no deserto, Deus está falando com Moisés, e Deus instrui Moisés para que ele faça uma arca, que é tida na Bíblia como a arca da aliança ou a arca do concerto. Era uma caixa de madeira nobre, revestida de ouro, era mais ou menos 1,20 m de comprimento por 45 centímetros de largura, toda trabalhada. Existia 4 argolas dos dois lados, onde colocavam uma vara de ouro, que as pessoas levavam então, nos ombros. Então aquilo era a manifestação de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro dessa arca, a Bíblia diz que Moisés colocou o maná, que foi a comida que ele deu para o povo no deserto, a vara de Arão, que era a autoridade de Arão, sacerdote, e a tábua com os mandamentos. Estavam ali dentro daquele caixote que tinha um significado especial naqueles dias. A tampa existia, era de ouro puro, existia 2 querubins, um de frente para o outro, e ali era chamado propiciário,
ali era colocado o sangue das aves, o sacrifício. Mas aquela arca era muito importante, porque aquilo era a presença de Deus no meio do seu povo. Logo em seguida, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, onde a parte externa eram os átrios, a parte de dentro era dividida entre o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. O Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar é dividido por um véu. E lá no Santíssimo Lugar, ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia ir. Lá, Deus mandou colocar a Arca da Aliança. Então, uma vez por ano, o sacerdote ia lá queimar incenso. E para que ele entrasse ali, ele precisava ser santo, porque ali era a presença de Deus. Então ele se santificava, ele se preparava, ele se vestia, ele fazia todo o seu trabalho religioso para ele entrar ali. Porque se ele entrasse ali errado, ele podia morrer. Alguns historiadores dizem que na véspera dele prestar o sacrifício, ele não dormia, porque porventura ele poderia sonhar com alguma imoralidade, alguma coisa, e perder a sua santidade. Então, ele entrava através do véu, e ele ia lá queimar um incenso, fazer o sacrifício. A Bíblia diz que eles colocavam um sinozinho na sua perna, porque enquanto ele estava se movimentando, o sino estava tocando. Porque se parasse o sino, eles puxavam ele através da corda que estava amarrada na sua perna e tiravam para fora, porque ele tinha morrido. Não podia entrar qualquer um na arca, ali no Santíssimo Lugar. Era um lugar reservado. Guarde isso no seu coração, porque no final a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ali no deserto, o povo se reunia para adorar a Deus. Então existia a tenda, o tabernáculo. Primeiro foi a tenda, um lugar onde só Moisés ia. Depois foi aberto ao povo, se tornou o tabernáculo. Mas era algo móvel. Era a tenda porque eles podiam levar. Eles eram um povo nômade que estavam no deserto. Então eles levavam o tabernáculo com todos os utensílios para onde eles iam. Mas o motivo principal era adorar o Senhor. Era a presença de Deus. O tabernáculo e a arca são a presença de Deus no meio do seu povo. Era como se fosse o templo nos nossos dias. Mais tarde ele é aumentado para o templo de Salomão, mas as configurações continuam a mesma. Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, átrios. Sempre foi assim. Mas é o lugar da adoração a Deus. Em 1 Samuel, quando começa 1 Samuel, começa a história de Eli, o nascimento de Samuel. E começa a história de Eli, que naquele tempo era o sacerdote. Nós pregamos aqui algumas semanas sobre os crimes ou os pecados dos filhos de Eli. Então, a casa de Deus era administrada por um sacerdote que era omisso no seu trabalho. Seus filhos profanaram as coisas de Deus, agiram mal perante Deus. Deus matou os filhos dele, matou o próprio Eli, e os filisteus os venceram e levaram a Arca da Aliança para si. Foi um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita dor para o povo de Israel, porque eles ficaram sem a presença de Deus, sem a Arca da Aliança. E os filisteus, eles levaram para si. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. E eles pensavam que eles iam tirar algum proveito da presença de Deus, ou do próprio Deus de Israel nas suas vidas. Diz a palavra que ele foi levado, a Arca da Aliança foi levada e foi colocado dentro do templo do Deus deles, Dagon, que era uma entidade que a metade era peixe e a metade era homem. Era a entidade, então tinha uma estátua dele lá dentro que eles adoravam. E eles pegam a Arca da Aliança e colocam ao lado desse Deus. Diz a Bíblia que quando chega de manhã eles vão lá, Dagon está com o rosto em terra. Caiu. E eles ficam assustados com isso, eles colocam de novo e passa outra noite. Quando chega a outra noite, eles chegam lá, Dagon está caído, agora sem os braços e sem o pescoço. Então os filisteus entendem que a Arca da Aliança, a presença de Deus, não tem valor para eles.
Pelo contrário, serve de juízo para eles. Porque a Bíblia diz que Deus castiga eles de uma forma terrível. E eles são acometidos de tumores e morre muita gente, muito filisteu. Bem, aqui eu abro um parêntese para me falar com você acerca de algo dos nossos dias. É as pessoas que se aproximam de Deus, querendo a bênção de Deus para a sua vida, mas não querem compromisso. Só querem receber aquilo que Deus tem para dar. Só olham para as mãos de Deus. Então assim eram os filisteus. Eles não tinham compromisso, era um povo inimigo de Deus. Eles achavam que por levar a arca da aliança, eles iam ter algum benefício. Mas isso trouxe juízo para eles. Nos nossos dias, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas, elas são simpatizantes do Evangelho de Cristo, mas elas não querem compromisso com Cristo. O povo de Israel é um povo abençoado por Deus. O povo de Israel é o povo da aliança. Não existe bênção fora da aliança. Não existe. Existem pessoas que hoje pregam um evangelho que é totalmente falsificado, um evangelho que mostra somente um lado, mostra a prosperidade financeira, a riqueza, mas não mostra a verdadeira face do evangelho, que é o evangelho do arrependimento e da porta estreita. Irmão, fuja das coisas fáceis. Não se aproxime de Deus apenas para querer aquilo que Ele tem para você. Deus pode restaurar um casamento? Pode. Deus pode restaurar uma família? Pode. Mas Deus tem compromisso com aqueles que têm aliança com Ele. O povo de Israel é um povo abençoado. A nação de Israel é abençoado. Nós, como povo de Israel, como igreja do Senhor, somos um povo abençoado. Amém? Você crê nisso? Você precisa participar dessa família. Você precisa participar dessa festa. O povo lá no deserto, eles ficavam embaixo, Moisés subia. A Bíblia diz que no Monte Sinai se formava uma nuvem escura, e ali Moisés passava dias conversando com Deus. Quando ele descia de lá, a Bíblia diz que seu rosto brilhava. As pessoas que estavam no pé do monte, eles olhavam para Moisés, eles achavam até bonito Moisés brilhando pela presença de Deus, mas eles não queriam a presença de Deus. Eles não queriam. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus, mas a gente não quer Deus, só quer aquilo que Ele tem para nos oferecer. A gente precisa rever os nossos conceitos do que a gente crê. Então está lá a arca da aliança, a arca do concerto no meio dos filisteus, trazendo sofrimento, trazendo dor para o povo. E os filisteus, eles tinham 5 cidades, e eles começam a enviar a arca para determinada cidade. Ninguém quer a arca. Aonde a arca chega, traz problema, traz enfermidade, traz dor, porque para eles é apenas um amuleto. Não tem o significado que tem para o povo de Israel. Irmãos, uma Bíblia em casa, em cima da estante, é apenas um amuleto. Um cordão com uma cruzinha é apenas um amuleto. Não é isso que nos aproxima de Deus. Não é. O que nos aproxima de Deus é desejar a sua presença. É desejar fazer parte do seu povo. É ter gozo na presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas precisa refletir alguma coisa. Se eu tenho Deus, eu tenho que ser diferente, irmão. Não tem como ser igual. E você precisa experimentar a presença de Deus na sua vida. A arca está trazendo sofrimento por os filisteus. Eles se reúnem, os cabeças, os líderes. O que a gente faz com a arca? Vamos tirar ela do meio de nós. Não tem serventia nenhum. Pelo contrário, está trazendo sofrimento. E aí eles têm uma ideia, eles arrumam 2 vacas com crias, e eles amarram essas vacas no carro de boi,
E ali eles dizem, olha, para a gente ter o favor, para o juízo de Deus não vir sobre nós, a gente vai colocar 5 tumores de ouro dentro de um cofre e 5 ratos de ouro também dentro de um cofre, e a gente oferece como oferta para Deus. A gente coloca a arca em cima dos carros de boi e solta as 2 vacas. Para onde elas forem, está aí. A gente só não quer no nosso meio. E assim eles fazem. E a Bíblia diz que as vacas vão até uma cidade chamada Bet-Semes. Chega lá, o povo está colhendo milho, e quando eles olham a Arca da Aliança, eles ficam maravilhados, porque a arca está voltando para Israel, a presença de Deus. Então eles ficam ali extasiados, e eles vão lá e acolhem a arca e levam para a casa de um homem chamado Abinadab. Lá eles levantam um homem chamado Eleazar para cuidar da arca, e a arca fica ali na casa de Abinadab, já em Israel, mais distante de Jerusalém. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança fica na casa desse homem por 20 anos. Durante esse tempo, Saul reinou em Israel, mas Saul não queria a presença de Deus. Ele não desejou a arca, ele não foi buscar a arca. O reino de Saul foi um reino terrível, fracassado, porque a gente conhece a história dele. Ele foi um homem desobediente, ele foi um homem que não deu valor a Deus, e ele foi destituído pelo próprio Deus. Então foi uma época também de sofrimento para o povo de Israel, e a arca estava distante do lugar que ela deveria estar, na casa de Abinadab. Bom, Saul é destituído, e agora Davi assume como rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi lembrou da Arca da Aliança, da presença de Deus. E ele diz, olha, eu imagino que ele pensa assim, olha, se a presença de Deus não for comigo, eu não vou ter um bom governo. Davi era um homem quebrantado. Davi gostava da presença de Deus. Ele anelava por isso. E ele diz assim, olha, nós precisamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança, o lugar da Arca da Aliança é em Jerusalém. E aí é o texto que nós começamos a ler, e diz a palavra que ele reuniu todo Israel, e ele trouxe esse povo todo. Versículo 6, então Davi com todo Israel subiu a Balaá, que é Quiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho. Risca aí na sua Bíblia, todo o seu empenho. Em cânticos com harpas, com alaudes, som, tamborins, com símbolos e com trombetas. Então era uma festa. Vamos trazer a arca, a presença de Deus para o nosso meio. E a Bíblia diz que Davi usou todo o seu empenho para fazer isso. Ele reuniu o povo, ele trouxe o povo e estava fazendo tudo certo. E de repente entra a figura de um homem chamado Uzá e Aiô, que eram provavelmente netos de Abinadab. Então eles se colocam ali à disposição para ajudar. E eles colocam essa arca em um boi e vem trazendo para Jerusalém. E Uzá e Aiô ficam ali próximo do boi para proteger a arca. E de repente acontece um imprevisto. A Bíblia diz que o boi ele tropeça numa pedra e o carro bambeia para lá, e o Uzá coloca a sua mãozinha lá, e a Bíblia diz que ele é fulminado. Na mesma hora ele morre. Então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que nós precisamos, como liderança, eu estou falando com você que é líder, a discernir aqueles que nós vamos colocar para tocar nas coisas sagradas. A Bíblia não diz nada que denigre a imagem de Uzá e Aiô. Não, eles estavam com boas intenções, mas eles estavam no lugar que eles não deveriam ter sido colocados. E eles pagaram isso com a própria vida. Nós temos que ter cuidado para a gente não colocar
pessoas no mar que não saibam nadar, porque elas vão morrer. Ah, pastor, mas você quer dizer que uma pessoa para servir a Deus, ela precisa ser perfeita? Não é isso. Mas alguns critérios precisam ser observados. Alguém para carregar aquilo que é sagrado, precisa pelo menos ter constância, ter um coração ensinável, ter uma vida com Deus, ter um testemunho. É necessário que haja, irmão. É necessário que haja. É uma forma de manifestarmos o amor quando nós entendemos que alguém não está capacitado para fazer algo e a gente entrega a missão. Davi, ele se sentiu aqui mal, porque uma pessoa morreu. E Davi tinha colocado ele ali. Davi não consultou se era para ele estar ali. Em consequência disso, uma pessoa perdeu a vida. Escute o que eu estou lhe falando. Muitas pessoas hoje, elas foram colocadas de forma prematura para liderar. E elas estão hoje mortas. Porque não foi atendido a alguns critérios. Deus não busca super-homens e super-mulheres. Deus busca pessoas que se submetam, que sejam dependentes dEle. Pessoas que choram pelos seus pecados, pessoas que têm a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e dizer, olha, se Deus não fizer, não vai acontecer nada. Porque é Deus que faz através dos imperfeitos. Eu falo isso com muito temor, irmãos, com a consciência de que eu não sou perfeito. Mas nós precisamos rever isso. Porque a gente precisa manifestar o nosso amor. Então, se você anda com alguém, conheça essa pessoa, viva um pouco com ela, conheça suas inquietações, o seu coração, antes de você entregar uma tarefa. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova de preservação. Então, Davi, diante dessa decepção, ele diz assim, diz a palavra aqui no verso 9, quando chegaram à eira de Quindom, desceu Uzá a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus aqueles dias e disse, como trarei para mim a arca de Deus? Como é que faz? Como é que traz? Se quem toca morre. Como é que eu vou trazer a arca de Deus para perto de mim, para perto do meu povo? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então Davi interrompe o seu projeto ali por um tempo e leva para a casa de determinado homem. E a Bíblia diz que a arca do Senhor, agora na casa desse homem, traz bênção para ele e para sua família. A casa de Obed-edom foi abençoada pela presença de Deus. O que eu aprendo com isso? Quem gosta de que a célula seja na sua casa? Quando você leva a célula para sua casa, você está levando a presença de Deus para sua casa. Eu vou compartilhar algo legal que o irmão Ismael, que está ali, que ele falou com a gente outro dia, mas que eu achei muito legal. Ele estava visitando a célula do Francisco, e aí Francisco disse que uma vez, me corrija se eu estiver errado, disse assim para ele, olha, hoje nós vamos fazer a célula na sua casa. Eu não estou pedindo licença não, a gente vai fazer lá. Aí ele ligou para a esposa dele e disse, olha, vai ter uma célula aqui. Ela falou, meu Deus do céu, minha casa vai encher de gente, eu não sei, não conheço esse povo. E ela ficou meio receosa. E quando chegou na hora, começou a chegar o povo, e cada um trazia uma coisa, trouxeram comida, ela não teve que gastar com nada. E eles reuniram a célula.
palavras dela, que ela se sentiu tão bem naquele lugar. Ela falou, até o marido dela ficou impressionado, porque ela não falava, disse que ela falou, e, enfim, eles estão conosco ali, um casal amado, a família dele toda ali, mas a presença de Deus, irmão, a nossa célula, ela precisa ser assim, manifestar a presença de Deus. Se você tem Deus na sua vida, se você tem uma aliança, a sua casa precisa ser um lugar de bênção, você precisa ser abençoada. A bênção, ela não retira as lutas e as dificuldades que nós vamos passar, mas a paz deve reinar no nosso lar, na nossa casa. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Você é o Israel de Deus, você é a igreja de Deus, você é a família de Deus, você é alguém que carrega a presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele, a sua presença é real no nosso meio. Aleluia. Então Davi, logo em seguida, ele vai lutar contra os filisteus, e ele vence os filisteus, e ele volta dali alegre, cheio de gás, e ele começa a ter o entendimento de como é que ele precisava, o que ele precisava para fazer, para trazer a arca da aliança para o seu povo, para Israel. Eu queria que você adiantasse um pouquinho em 1 Crônicas capítulo 15. Adiante só uma página, 1 Crônicas 15, a partir do 2, diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Opa! A primeira tentativa ele colocou 2 pessoas, ele fez do seu jeito, ele usou o seu desempenho pessoal. Agora ele chega a uma conclusão: não é assim, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca e os servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Opa, ele preparou um lugar, não ia para qualquer lugar, ele preparou um lugar, ele sabia quem ia levar e ele sabia para onde ia. Verso 4, reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Coate, Uriel, o chefe e seus irmãos, 120, dos filhos de Meriate, Asaías, o chefe dos seus irmãos, 220, dos filhos de Gersom. Ele criou uma equipe ali. No verso 11, chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatai, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos. Risque a palavra santificai-vos, se você gosta de riscar a Bíblia. Vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor vosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Risque na sua Bíblia: não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Verso 25, foram Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. E tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido em um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenaías, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Davi entende pela palavra que existe uma fórmula de trazer a arca da aliança para perto de si. Então não é como eu quero, não é da forma que eu entendo que seja, é da forma que Deus manda.
E ele ordena santificar os cabeças. Não há adoração sem santificação. Adoração é para aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, irmão. Nós só adoramos aquilo que nós cremos. O tamanho que você tem de Deus é aquilo que você crê. Para algumas pessoas, Deus é apenas um passatempo. Para outras, Ele tem uma... Então, o que determina é a tua fé, o tamanho do teu Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, parte B, diz que sem santidade não veremos a Deus. É preciso se separar. Carregar a presença de Deus tem um preço. O preço é a separação. Muitas pessoas querem experiências com Deus, mas elas não querem se separar. Elas não querem se apartar do mundo e dos maus costumes. Não há, a verdadeira adoração é em espírito e verdade. Não tem como enganar a Deus. Senão vai ficar uma coisa da alma, somente da alma, das emoções. Nossa alegria no espírito, irmão. Independente da circunstância que vivemos, precisamos ter essa alegria dentro de nós. A confiança de que Deus tem o controle sobre a nossa vida e qualquer situação que nós estamos vivendo. É isso que nos dá alegria, é isso que nos faz passar pelas dificuldades. Se nós ficarmos olhando para as dificuldades, nós não iremos sair do lugar, porque a nossa fé não vai ser provada nem aprovada. Precisamos confiar e entender que Ele está no controle do barco. Santificai-vos, santificai-vos. Senhor, santifica o teu povo. Nos santifica, Senhor. Nos conduz para mais perto de Ti, Senhor. Esse é o lugar que nós queremos estar, Senhor. Nós não queremos uma vida fria. Nós não queremos uma vida estagnada. Queremos sentir a Tua presença essa manhã, Senhor. Queremos sentir o Teu toque, como aquela mulher hemorrágica que tocou nas Tuas vestes. Nós desejamos essa manhã estar mais perto de Ti, Senhor. Mais perto de Ti. Então, depois que Deus instrui através da palavra, porque na verdade, o que Davi fez foi consultar a palavra. Na lei está escrito: quem deveria levar os filhos de Coate são aqueles que têm que levar a arca. Não é Uzá e Aiô. Existe um povo, toda uma descendência. Não é qualquer um. Então Davi, quando ele se volta para as escrituras, ele entende a maneira que ele deve fazer para atrair a presença de Deus, para trazer a arca da aliança. Então a nossa vida, ela precisa estar pautada na palavra de Deus. Deus não criou uma lei secundária para mover a vida de alguns, não. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus é a manifestação do próprio Deus. Do próprio Deus. Então diz a palavra que há alegria. E Davi reconhece que ele não buscou como tinha sido ordenado. E ele prepara todo o povo para receber a presença de Deus. É a santificação, é a separação. Irmãos, nós vivemos num tempo de muita mistura, onde Deus quer um povo separado. Essa palavra é para mim e para você, irmão. O que é que ainda contamina o nosso coração? O que é que nos impede de romper em Deus, na adoração, no ministério, em tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Deus o ajudou. E a arca da aliança foi um tempo de festa para Israel. Porque o Deus de Israel volta para o povo de Israel. A bênção do Deus de Israel é para o povo de Israel. Se você não se considera ainda o povo de Israel, você precisa repensar a sua vida.
para que você não ande com a síndrome dos filisteus, que imaginam que, se apegando aos ritos religiosos, vão receber o favor de Deus. Deus se revela ao seu povo através do relacionamento. Foi assim. O povo de Israel tinha todas as dificuldades do deserto. Imagina, sol quente durante o dia, frio, congelante à noite. Mas o Senhor estava com ele. Ali o povo teve muitas experiências com Deus, porque foi Deus que levou ele para lá, eles para lá. Aonde você está? Qual deserto você está vivendo? Deus tem falado com você a respeito disso? Bom, naquele tempo, a arca da aliança representava a presença de Deus. Mas nos nossos dias, nós não precisamos mais da arca. Embora muitas igrejas ainda usem a ilustração da arca da aliança em seus púlpitos, mas hoje nós temos a presença de Deus de outra forma. E para que a gente compreenda, talvez você entrou aqui nessa manhã desejoso de estar mais perto de Deus, e você tem tentado de todas as formas se aproximar de Deus, no seu raciocínio, na sua forma de pensar. A palavra de Deus nos mostra qual é a forma do pecador se aproximar de Deus. Somente a palavra tem autoridade, somente a palavra tem a verdade absoluta sobre o homem pecador se aproximar de Deus. Naqueles dias, ninguém podia tocar na arca. A Bíblia diz que em Bet-Semes, quando a arca estava lá, 70 homens olharam para dentro da arca. Todos os 70 foram fulminados, mortos. Hoje isso não acontece mais. Hoje a nossa realidade é outra. Hoje não precisamos da arca. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Ele é a arca da presença de Deus. Ele é a presença de Deus aqui na terra, revelada por Deus para o seu povo. Hoje você não corre o risco de morrer quando você pecar. Você não corre o risco de tocar nas coisas santas e morrer. Porque Jesus, Ele encontrou a forma do pecador se aproximar de Deus. Jesus, Ele é o sacrifício. Ali em cima do propiciário era derramado o sangue. Jesus é o cordeiro que seu sangue foi derramado ali para a remissão dos nossos pecados. Mas existe muitas resistências para que você não entenda isso como uma verdade, para que você adore verdadeiramente Deus em espírito e verdade, independente do lugar que você esteja. Eu queria dizer para você que existem muitas resistências para que nós sejamos livres verdadeiramente para fazer isso na presença de Deus. E houve resistências para Jesus desde o seu nascimento. Para que Deus se manifestasse a mim e a você, existe coisas que vão tentar impedir, existe uma manifestação das trevas para que a gente não entenda essa verdade e a gente nos posicione como verdadeiros filhos de Deus, para que nós sejamos livres para adorá-los como Ele quer. Aí eu posso pensar um pouco sobre a vida de Jesus. Jesus, quando ele teve guerras espirituais aqui na terra desde o início. A Bíblia diz que quando ele nasce, o rei Herodes manda matar todas as crianças que nasceram na sua época, com medo de perder o trono para Jesus. José, instruído por Deus, foge para o Egito, ao livramento de Deus. Quando Jesus completa 30 anos, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado pelo próprio diabo, onde o diabo oferece diversas coisas para Jesus. Entre elas, ele oferece tudo, todo o poder, toda a glória do mundo,
para que Jesus se prostrasse e adorasse Ele. Jesus rejeita essa proposta. Ele não quer isso, Ele adora somente o Pai. Então entenda uma coisa, que o diabo continua querendo adoração até nos nossos dias. Porque o propósito dele é enganar. Então muitas pessoas hoje estão enriquecendo de forma ilícita, achando que foi Deus que deu, mas está sendo roubado a sua adoração. A bênção de Deus, ela tem que vir para nós junto com a sua presença. Bênção de Deus, presença de Deus. Bênção de Deus, presença de Deus. Eu não posso desejar só a bênção. A presença é a consequência da bênção. A bênção é consequência da presença. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele foi acusado de glutão, ele foi acusado de operar milagres por Belzebu. Então todo o ministério, toda a vida de Jesus houve resistências. Então você acha que não vai existir resistências contra mim, contra você? A última cartada do diabo foi antes da crucificação. Ele usou pessoas para dizer: salva-te a ti mesmo, desça da cruz. Se você descer da cruz, nós cremos em você. Jesus não precisava de salvação, eu e você precisamos. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam falando, não sabiam. E a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, no momento que antecedia a morte de Jesus. Houve trevas sobre a terra. A Bíblia diz que quando ele morre, o véu do santuário abre, rasga de cima a baixo. O santuário lá do tabernáculo, aquele que só entrava o sacerdote, agora é rasgado, e é de cima a baixo, porque não foi rasgado por homens, foi rasgado pelo próprio Deus. E agora eu e você temos acesso. Nós que não somos descendentes de Arão, não somos de uma família sacerdotal, mas pela graça, pelo sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus. Aquilo que eu e você não podiam fazer, Jesus fez por nós. Diz a palavra que aquele momento de trevas, a terra tremeu. Abriram-se os sepulcros dos santos. Os santos ressuscitaram, os que morreram antes da vinda de Jesus, que foram salvos, e eles foram vistos na cidade santa. Hoje nós não precisamos da arca. Hoje nós precisamos apenas de uma decisão. Hoje nós precisamos apenas desejar a presença de Deus. O que tinha de ser feito já foi feito. Jesus fez. E foi por mim e por você. Hoje nós somos livres. Livres para adorar o nosso Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é livre. Você é livre para adorar o Deus. Irmão, não deseja. Escute. Não deseje menos do que uma vida plena em Deus. Não negocie com o diabo valores de Deus. Deseje de forma ardente a presença dele na sua vida. A presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. As outras coisas a gente vai resolvendo com a sabedoria de Deus. Enquanto Davi quis fazer as coisas do seu jeito, ele trouxe dor e sofrimento. Pare de resistir a Deus. Pare de fechar seu coração para Deus. Ele quer você. Ele te trouxe essa manhã nesse lugar para te dizer isso. Talvez você seja um filho que tenha se afastado, esteja frio. Talvez você seja um filho que está se sentindo não amado. Mas Ele te trouxe aqui para dizer que você não precisa ficar ressabiado, você não precisa ficar triste que Ele está aqui nesse lugar.
E aonde o Senhor está, onde o seu Espírito está, há alegria. Você pode sair por aquela porta com os mesmos problemas que você entrou, mas você pode sair de forma diferente, porque você crê no Deus vivo. E você é um adorador. Neste ano estaremos trabalhando sobre isso, adoração. Então adore o Senhor, busque o Senhor, deseje, anele a sua presença. A experiência dele estar com você. Irmãos, não existe coisa mais maravilhosa do que você estar na presença de Deus. Não pense em Deus apenas como um quebra-galho da sua vida. Não se contente com o culto de domingo, mas esteja presente. Porque Deus, através de Jesus, pagou o preço para estarmos na sua presença. Amém? Eu queria que você se levantasse, colocasse de pé. Nós estamos acabando e eu queria que você fechasse seus olhos, você não conversasse com ninguém. Pense apenas naquilo que foi ministrado nesse lugar. Você pode estar perguntando: aonde é que entra a minha vida nessa coisa? Eu não sei, Deus te trouxe aqui, Ele tem seus propósitos. Eu aprendi que nas coisas mínimas Deus tem propósito. E Ele te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você tenha vivido uma vida difícil. Você sente que você está longe de Deus. Mas que você, essa manhã, pela palavra, você entende que você precisa estar mais perto dEle.